Aí tem história. Olá, curiosos! Muito bem, Dom Pedro I proclamou a independência do Brasil. Mas foi só isso? Foi fácil assim? Puxa a espada, independência ou morte e vambora. A verdade é que o famoso grito do Ipiranga foi bem preparado por um estadista da maior competência. Se Dom Pedro I era o homem da ação, houve um outro, que era o cérebro disso tudo. E aí tem história. Bem, os mais antenados já perceberam que estou me referindo a José Bonifácio de Andrade e Silva, justamente chamado de o Patriarca da Independência. Ele nasceu em 1763, meu conterrâneo de Santos, e morreu em Niterói, em 1838. Tinha tudo para ser um daqueles figurões lá do Renascimento, sabe? Porque, prepare-se, ele era filósofo, advogado, professor, intelectual, cientista, político, catedrático de mineralogia e de metalurgia da Universidade de Coimbra. Foi deputado, vice-presidente da província de São Paulo, que equivale ao vice-governador, ministro de Estado, tutor de Dom Pedro II, secretário da Academia de Ciências de Lisboa, descobriu 12 novos minerais, um deles é a andradita, batizada em sua homenagem. Foi, enquanto professor na Universidade de Coimbra, tenente-coronel do Corpo Voluntário Acadêmico, comandando tropas de infantaria que enfrentaram o exército de Napoleão em Portugal. Como o governo português tinha interesse em formar mineralogistas, ele, que já era biólogo, foi indicado para essa especialização e, a serviço da Academia de Ciências Portuguesa, percorreu a Europa, principalmente França, e assistiu de perto ao início das reformas da Revolução Francesa. E mais, Alemanha, Suécia, Noruega, Áustria, Inglaterra, tornou-se membro de sociedades científicas em muitos desses países, sendo reconhecido como um dos maiores cérebros de sua época. Tá bom ou quer mais? Pois é, e um belo dia ele voltou ao Brasil porque percebeu que as coisas estavam fervendo por aqui. Dois de seus irmãos, Martim Francisco e Antônio Carlos, eram ligados à política e eram bastante ativos, a ponto de Antônio Carlos ter sido feito prisioneiro durante a Revolução Pernambucana de 1817. Os Andradas eram fogo. Além de se meter em política, Bonifácio era maçom e foi responsável pela entrada de Dom Pedro I naquela sociedade discreta. A ideia era que ele se interessasse pelos ideais libertários e revolucionários da maçonaria da época. Deu certo, mas rolou uma ciumeira e o movimento maçom brasileiro se dividiu, disputando a preferência de Dom Pedro. No final, até acabou funcionando. E chega a setembro de 1822. Andrada havia preparado o terreno para a independência de maneira exemplar. Ele tinha pleno acesso a Dom Pedro e a dona Leopoldina, sua esposa. Assim, quando aconteceu o grito do Ipiranga, foi como uma cerimônia ensaiada. Tamanho talento acabou por criar atritos com o autoritário imperador. É conhecido o caso da titulação da amante de Dom Pedro, Dona Domitila de Castro Canto e Melo, como Marquesa de Santos. Mas ela era de São Paulo, não tinha nada a ver com a cidade de Santos. Por que foi Marquesa de Santos? Para agredir o Bonifácio, demonstrar o poder imperial, já que ele, José Bonifácio, que era amigo da imperatriz, detestava a concubina. Quando morreu, José Bonifácio de Andrade e Silva, muito ajudado pelos seus irmãos, que também eram geniais, tinha deixado como herança para nós um país. Era o Brasil, pensado para funcionar pela lógica da ciência. Mas, infelizmente, ao longo das décadas, foi sendo administrado por interesses menores.
Paciência. E viva o Brasil! É isso.